Veto do presidente Lula à desoneração da folha deve ser votado amanhã no Congresso. E você vai ver também. Indicado para o STF, ministro Flávio Dino critica decisões monocráticas do tribunal durante sabatina no Senado. O desfazimento, salvo situações excepcionalíssimas, não pode se dar por decisões monocráticas. Ladrão que roubou o celular e fez live é preso, mas acaba solto pouco tempo depois. E caso revolta a população. Por isso que a lei do nosso Brasil é fraca demais, nosso país é fraco. Então tem coisa que tem que mudar muito ainda. Dólar sobe 118% na Argentina após anúncio de pacote econômico. E ainda, Fluminense já está na Arábia Saudita para a disputa do Mundial. Um sonho real ou impossível? Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, o ministro da Justiça, Flávio Dino, está sendo sabatinado neste momento na Comissão de Justiça do Senado. Ele foi indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF. E nós vamos agora direto para Brasília conferir imagens do Congresso. A sabatina começou às 10 horas da manhã. Já são mais de 8 horas de perguntas dos senadores. Esse procedimento é uma etapa obrigatória para aprovação ao STF. Dino precisa obter pelo menos 41 votos favoráveis dos 81 senadores. A mesma sessão de perguntas também está sendo feita ao subprocurador Paulo Gonet, que foi indicado também por Lula, só que para comandar a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Olha só, durante a sabatina no Senado, o ministro Flávio Dino afirmou que leis aprovadas pelo Congresso Nacional não podem ser declaradas inconstitucionais por meio de decisões monocráticas, aquelas que são tomadas por apenas um ministro do STF. Vamos conferir. Se uma lei é aprovada neste parlamento, como eu tive a honra de ser deputado federal e tenho a honra de hoje ser senador, é aprovada de forma colegiada, o desfazimento, salvo situações excepcionalíssimas, não pode se dar por decisões monocráticas. Ou seja, para fazer colegiados, para desfazer colegiados, a não ser situações claras de perecimento de direito. Salvo essa hipótese, esse é um compromisso ético, independentemente de normas existentes de um lado e de outro, assim me conduzirei. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou hoje que vai trabalhar para que o veto do presidente Lula ao projeto de desoneração da folha seja votado amanhã pelo Congresso. A expectativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e dos demais parlamentares é de derrubada do veto. O senador Efraim Filho, autor do projeto, afirmou que já tem os votos necessários e só espera a confirmação da pauta. O veto de Lula à desoneração é contrário ao posicionamento de 84% dos deputados federais. Dos 513 membros da Câmara, 430 votaram a favor da proposta. Ela também passou pelo Senado, que analisou a matéria em votação simbólica, que acontece quando há consenso entre os parlamentares. O vice-presidente do Congresso Nacional, deputado federal Marcos Pereira, disse que o parlamento está empenhado em derrubar o veto, considerando a importância que a desoneração tem para 17 setores da economia. No mês passado, Lula vetou integralmente um projeto de lei que prorrogava até o fim de 2027 a desoneração da folha de pagamento. Com a decisão do presidente, o benefício às empresas termina em 31 de dezembro deste ano, com risco de perda de 1 milhão de empregos. Pela medida presidencial, o empresário passará a pagar 20% sobre a folha do funcionário. Atualmente, com a desoneração, é aplicado um percentual sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1 a 4,5% conforme o setor. E para falar mais sobre esse assunto, que aliás tem causado muita polêmica tanto na política quanto na economia, nós vamos conversar agora com o economista João Ricardo Costa Filho.
Boa noite, João Ricardo. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Boa noite, é um prazer estar aqui. E, João, o governo afirmou nessa semana que vai apresentar um projeto para substituir a desoneração da folha. E, mesmo assim, o veto deve ser votado amanhã, como a gente acabou de ver. Isso revela a grande pressão dos setores da economia, especialmente dos empresários? Eu acho que sim, né? Eu acho que revela essa pressão e também uma certa demora na resposta do governo em se antecipar para algo que todo mundo já sabia que ia acontecer, ou seja, em alguma medida já é uma desoneração que o Brasil carrega há muito tempo. A gente precisa discutir isso de maneira mais profunda, só que o governo sabe que, em que pese os benefícios ou os custos para a sociedade como um todo, você vai ter grupos que vão se organizar, pressionar parlamentares, e esses parlamentares vão votar com base no que a sua base está pedindo, né? E as empresas estão alegando que isso vai diminuir emprego, estão alegando que isso vai onerar a atividade econômica no momento em que a gente vê, por exemplo, que a economia não está tão aquecida assim, pelo contrário, está desaquecendo. Então, eu acho que é essa combinação de antecipação, esses setores e os parlamentares não vão esperar para ver o que vem pela frente pelo governo, e o governo está demorado demais para fazer. E esse projeto substituto, né? Ainda não se sabe, o governo não antecipou. O que a gente pode esperar dele? Como a gente não tem os detalhes, fica difícil fazer uma análise muito profunda, né? Mas o que eu acho que a gente pode esperar nesse momento é alguma coisa que faça quase como um tampão, um buraco, né? Uma coisa que você, em alguma medida, tente fazer um meio do caminho entre onerar totalmente a folha e também deixar a desoneração como ela está. Eu acho que vai ter alguma escolha de setores, talvez não sejam todos os setores que são contemplados hoje, talvez as alíquotas não sejam na mesma dimensão, mas vamos lembrar que o governo também está em busca de recompor a sua arrecadação no momento em que tem uma meta para o ano que vem, que todo mundo questiona um pouco se vai conseguir atingir, que é a sua meta fiscal de déficit zero. Então, também abrir mão de receita, de qualquer tipo de receita, é sempre mais custoso num momento como esse. Então, eu acho que vem uma combinação, vem tentar, de alguma forma, agradar esses setores, talvez não todos, mas aqueles que têm mais representatividade no Congresso, só que em alguma medida tentar recompor, dar um passo na direção de algo que a gente já arrasta há mais de 10 anos, se a gente pensar quando foi iniciada essa desoneração. João Ricardo, eu peço agora para você continuar com a gente e acompanhar essa outra reportagem que, aliás, tem tudo a ver com o mesmo assunto, aliás, é um reflexo. O setor de serviços registrou a terceira queda consecutiva em outubro. A baixa foi de 0,6%, segundo o IBGE. Um serviço responsável por 70% de tudo aquilo que é produzido no Brasil figura 10,2% acima do patamar pré-pandemia, mas ainda 3,2% abaixo do ponto mais alto da série histórica da pesquisa mensal de serviços alcançado em dezembro do ano passado. Na passagem de setembro para outubro, a queda dos serviços foi puxada por 2 das 5 atividades pesquisadas, transportes e serviços prestados às famílias. Com a sequência de quedas, o volume de serviços prestados no Brasil acumula perda de 2,3% no período, eliminando o ganho similar observado entre os meses de maio e julho, quando a atividade engatou uma sequência de altas. Nós voltamos a falar com o economista João Ricardo Costa Filho. Essa queda que a gente acabou de ver, João, já reflete de alguma forma o temor dos empresários em relação à desoneração da folha? E essa situação pode ficar ainda pior dependendo dos desdobramentos no Congresso? Olha, eu acho que reflete um movimento de desaquecimento da economia, já é esperado, né? Pós-pandemia, teve uma economia que neste ano até surpreendeu, vai crescer alguma coisa em torno de 3%, mas a verdade é que os números têm mostrado, e o setor de serviços, como vocês mostraram aí, ele representa grande parte da nossa economia, que está perdendo força, né? E é justamente nesse ambiente que o que acontece é que os empresários estão vendo as vendas diminuírem, estão vendo a demanda cair, e o que eles fazem? Vão tentar pressionar para, de alguma forma, continuar com esses benefícios, né?
Mas eu acho que sim, eu acho que isso pode, em alguma medida, refletir a essa pressão que vem no Congresso e talvez o Congresso responder isso, por isso antecipando a essa movimentação da desoneração, responder justamente a esse movimento mais conjuntural. Vamos lembrar que, por exemplo, essa queda foi mais forte do que o mercado esperava nesse último mês, por exemplo. Então, os sinais de surpresas positivas no começo do ano estão sendo devolvidos agora, e na margem, né, cada mês, a gente vem basicamente devolvendo essa economia que não está tão aquecida assim. Foi sustentada pelo agro no começo, mas agora o setor de serviço mostra a luz amarela. Tá certo, então. E o João Ricardo vai continuar com a gente, porque no segundo bloco ele volta, só que para falar sobre economia internacional. Até daqui a pouco, João. Olha só, eu mudo de assunto agora para falar que no Rio de Janeiro, olha só essa história. Um ladrão ele roubou um celular e fez uma live, justamente com o celular da vítima, e acabou preso. Mas quem vai contar o final dessa história é o repórter Anderson Nascimento. É isso mesmo, o homem que roubou um celular e ainda fez uma transmissão ao vivo no perfil da vítima foi preso e logo depois liberado pela polícia. Cleiton Alves da Silva estava escondido na casa de um familiar em Japeri, na Baixada Fluminense, mas depois de saber que os policiais já o tinham identificado devido à live, decidiu se apresentar na delegacia. A vítima reconheceu Cleiton, recebeu o telefone de volta e prestou depoimento. O delegado da 34DP de Bangu afirmou que não houve flagrante e ele não tinha anotações anteriores e, por isso, foi solto. O criminoso foi indiciado pelo crime de furto e pode pegar uma pena de até 4 anos de prisão. O melhor é que ele foi identificado e se apresentou, né? Tomara que não volte a cometer crimes assim. É com vocês em São Paulo. Que história, né, Anderson? Tão impressionante que a gente foi às ruas e viu que muita gente ficou revoltada. Vamos acompanhar aí algumas opiniões. Eu acho que a justiça tinha que mudar essa lei aí de prender hoje. A polícia faz o trabalho dele, prende e a justiça solta. Aí isso aí até desencoraja a polícia, né? Porque vai prender hoje. Amanhã, quando vai prender a pessoa, quando vai ver, vai falar, mas não te prendi 2 dias antes? É a mesma pessoa de novo e cometendo de novo. Porque a nossa lei é tão fraca que não toma atitude de nada. Então, a coisa que tem que fazer é ter mais polícia. Tem muita polícia aí que olha, mas não faz nada, só pega e faz. Prende o cara, passa um dia solto, igual a mulher lá do Rio de Janeiro que foi preso. E veja a seguir, dólar sobe 118% na Argentina após anúncio do pacote econômico. E ainda, Fluminense já está na Arábia Saudita para a disputa do Mundial. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47, quase 48 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, os rumos do conflito em Gaza já começam a causar divergências entre Israel e os Estados Unidos. Os americanos, é bom a gente lembrar, são os maiores aliados dos israelenses na luta contra o Hamas. Mas pela primeira vez desde o início da guerra, os presidentes dos 2 países admitiram publicamente não concordar sobre a estratégia de ataque ao grupo terrorista. A polêmica veio à tona após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarar que Israel estava perdendo apoio internacional em sua campanha por causa das mortes dos civis em Gaza. A fala de Biden foi feita em um evento para doadores de campanha em Washington. As divergências que até agora tinham sido contidas nos bastidores refletem as diferenças cada vez maiores entre os 2 lados. O crescente número de mortes de civis em Gaza aumenta a tensão. Biden afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, precisa alterar sua abordagem e reclamou que Israel não quer uma solução de 2 estados. Netanyahu, por sua vez, rejeitou publicamente os planos americanos para Gaza do pós-guerra. A instalação de uma autoridade palestina em Gaza foi rechaçada pelo primeiro-ministro de Israel. E o novo governo argentino lançou hoje seu primeiro pacote
para tentar conter a crise econômica. E entre as medidas estão a desvalorização da moeda em mais de 50% e o cancelamento de licitações. O resultado foi que o dólar subiu 118% no primeiro dia e a Bolsa caiu quase 2%. O ministro da Economia, Luiz Caputo, anunciou uma série de ajustes fiscais. Entre eles, a desvalorização do peso. Agora, o câmbio oficial será de 800 pesos por dólar, o que significa uma desvalorização de 54% do peso. Ainda segundo o ministro, serão cortados subsídios e gastos com obras públicas. Vamos a reduzir subsídios. Reduziremos os subsídios à energia e aos transportes. Atualmente, o Estado mantém preços artificialmente baixos para a energia e os transportes através de subsídios. Os políticos sempre fizeram isso porque, dessa forma, enganam as pessoas, fazendo-as acreditar que estão colocando dinheiro no bolso. Mas, como todos os argentinos já devem ter percebido, esses subsídios não são gratuitos, mas são pagos com inflação. Caputo destacou ainda que o Estado não irá licitar mais novas obras públicas e cancelará os concursos aprovados cujo desenvolvimento ainda não tenha começado. O governo de Javier Milei busca conter a crise que atinge o país. A Argentina sofre com uma inflação anual de 140% e com níveis de pobreza de 40%. E agora nós voltamos a falar com o professor de Economia, João Ricardo Costa Filho, para falar do pacote econômico, o primeiro anunciado hoje pelo novo presidente da Argentina, Javier Milei. Professor, qual a sua avaliação desse pacote e da primeira resposta do mercado? É importante lembrar, como a gente viu aí, que o dólar subiu 118%. Eu acho que assim, está bem em linha com o que o governo tem, o que o candidato tinha anunciado durante a campanha. É uma primeira de várias medidas que vão vir pela frente. A taxa de câmbio lá estava muito fora do lugar, então a gente sabe que isso ia vir. Veio até mais forte do que se esperava, então é uma sinalização de que essas recomposições de preços, tanto de tarifas quanto de câmbio, enfim, isso vai ser, de alguma forma, colocado no lugar numa velocidade maior do que se esperava antes. Mas a verdade é que a grande batalha para ajustar a economia argentina, para tentar acabar com o problema fiscal que eles têm, passa pelo Congresso. E aí vamos lembrar que para passar pelo Congresso precisa de capital político, e o capital político é justamente aquilo que a gente não sabe se o Milei vai conseguir articular, e dada a sua baixa representatividade no Congresso. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o economista João Ricardo Costa Filho. Eu agradeço muitíssimo, professor, sua participação completa, aliás, tanto na economia nacional quanto internacional. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Grande abraço. Olha só, chegou a hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações, como sempre, é ele, Leonardo Félix. Olá, Léo, boa noite. E a torcida tricolor e, aliás, toda a delegação do Fluminense estão vivendo um sonho lá na Arábia Saudita, não é mesmo? Boa noite, Kleber, e a todos que acompanham o Jornal das 18h30. Pelo menos é o que o zagueiro Nino, capitão tricolor, falou à imprensa ao chegar hoje a Jeddah para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. A delegação do Flu desembarcou na sede da competição por volta das 10 da manhã, pelo horário de Brasília, 4 da tarde no horário local. O voo durou cerca de 13 horas e o Nino disse que a equipe chega ao Mundial depois de uma temporada muito cansativa com um time próximo do limite físico. Ele destacou também que o Flu terá um jogo muito difícil na semifinal no dia 18, segunda-feira, às 3 da tarde, pelo horário de Brasília, contra o Al-Ittihad, os donos da casa, ou o Al-Ahly do Egito. Quem também falou com a imprensa foi o técnico Fernando Diniz, que destacou a importância do aspecto emocional para o time fazer uma boa estreia no torneio. O Fluminense fará 4 treinos antes dessa estreia na competição. O tricolor carioca encerra a participação no dia 22 com a disputa da final ou do terceiro lugar. Na melhor das hipóteses, contra os ingleses do Manchester City, o Raya Reds do Japão ou Leão, melhor dizendo, do México. O que a gente pode esperar do Fluminense neste Mundial? O cansaço, né, que o Nino falou aí, e também um lado emocional que foi destacado pelo Diniz. Podem pesar contra o tricolor? Sem dúvida, Kleber. Basta você comparar que
times brasileiros chegam a essa fase do ano, essa época do ano, com mais de 70%. Aqueles que disputaram as principais competições, que é o caso do Fluminense. Já o Manchester City deve ter disputado na faixa aí de 30 partidas no máximo, incluindo Champions League, a Premier League, Copa da Inglaterra, enfim, as competições que lhe cabem. Então já é por si só um desnível físico. O aspecto mental também conta, e principalmente a questão da experiência internacional, Kleber. O Fluminense tem alguns jogadores vencedores de nível mundial, como o Marcelo, que é o principal deles, com vários títulos da Champions League. Tem um jogador com experiência internacional também, como o Felipe Melo, que jogou muito tempo na Europa e venceu a Libertadores aí com o Palmeiras e agora com o Fluminense. Mas realmente há de ficar atento para essa questão mental também. Você falou do City, né? E eu pergunto agora sobre os adversários. Quais as chances do Fluminense vencer o representante do Oriente Médio, seja qual for ele, e também o forte, poderoso Manchester City em uma eventual final? É importante a gente lembrar, Kleber, que houve para essa temporada na Liga Saudita um investimento muito forte visando o país sediar a Copa do Mundo. E o Al Ittihad não é diferente, é uma equipe que se reforçou demais. Basta a gente lembrar que, como principal jogador dessa equipe, nós temos o já premiado como o melhor do mundo, Karim Benzema, o jogador francês, que se consagrou agora como o primeiro jogador a marcar em 4 edições do torneio, né? E temos também outros conhecidos da Europa, para quem acompanha o futebol europeu, o senegalês Kanté, o brasileiro Fabinho, que acabou de sair do Liverpool, e o Romarinho, que foi campeão na Libertadores pelo Corinthians. Então é uma equipe que tem jogadores de renome que pode complicar o caminho do Fluminense, dirigido pelo argentino Marcelo Gallardo. Tá certo, então, Léo, muito obrigado e toda a nossa torcida para o Fluminense. Com certeza a gente segue na torcida, mas tem pedreira pela frente. Depois se pensa no City. Primeiro tem que pensar em passar ou pelos egípcios ou pelos sauditas. Mais uma vez, muito obrigado, Léo. Grande abraço. Grande abraço. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.